A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, espero que estejam todos bem, vivendo esse momento de pandemia aí, sendo guardado pelo Senhor, de acordo com a sua vontade, graça e misericórdia. A paz seja com todos nós. Irmãos, a nossa aula de hoje falará sobre o cristão e as finanças. Aí já vem logo a primeira pergunta, como sempre. Você concorda que o amor ao dinheiro seja a raiz de todos os males, como está escrito em 1 Timóteo 6,10? Você concorda com isso? Você acha mesmo que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males? Então vamos ver se você concorda ou não. Daqui a pouco, com nossa explanação, você concordará ou não. Tá bom? Até já! Então, meus irmãos, hoje vamos falar um pouquinho sobre as finanças, o cristão e as finanças. Claro que nós não vamos esgotar o assunto, porque o assunto é muito extenso e demandaria muito tempo mesmo para falarmos sobre tudo. Mas vamos fazer um apanhado geral, básico, sobre o que são as finanças, de acordo com o texto bíblico, de acordo com o que nos ensinou Jesus. Tá bom? Então vamos lá. Nossos objetivos. Primeiro deles, saber que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Segundo objetivo, entender quais são as suas prioridades em relação às finanças. O que você pretende fazer com suas finanças? Então você tem que entender quais são as suas prioridades. O terceiro objetivo, saber por que o dízimo é importante. Você sabe qual é a importância do seu dízimo? Você tem consciência de quão importante é você ser um dizimista fiel? Então vamos ver isso. Então, retornando àquela pergunta anterior, você concorda que o amor ao dinheiro seja a raiz de todos os males? Está escrito lá em 1 Timóteo 6,10. O que está escrito lá em 6,10? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, o dinheiro em si, na verdade falando, o dinheiro em si não é mal. Mas o que fazemos com ele pode vir a ser mal. Se você usa o dinheiro de forma ilícita ou recebe de forma ilícita, tenta levar vantagens sobre alguém com o dinheiro. Se você, por amor ao dinheiro, você vem a roubar, vem a matar, vem a se usurpar alguém, entrar na corrupção, entrar em atos de corrupção, então, nesse caso aí, ele é péssimo, é mau, é muito horrível. Quantas pessoas matam por causa de herança, porque tem que receber a herança por causa do seguro, pôs o seguro no nome do marido, aí a mulher fica doida para que o marido morra para ela receber o seguro e vice-versa. Quantas pessoas têm avós ou tios que são ricos, que têm grandes posses, aí falam, a minha herança quando eu morrer vai ser de fulano de tal. Então a pessoa fica intentando alguma coisa contra aquela pessoa, até às vezes desejando que ela morra logo para receber a tal herança. Não é isso? Então, nesses casos, o amor ao dinheiro é muito ruim mesmo. Não o dinheiro em si, que o dinheiro em si não é mal, mas o que fazemos com ele sim. O dinheiro não pode ser o nosso Senhor, e sim o nosso servo. Se você puser o dinheiro como seu Senhor, você vai entrar nessa vereda aí da corrupção, da violência, do roubo, do furto e até assassinatos. Então, tem que ter o dinheiro como seu servo e não como o seu senhor. Tá bom?
No versículo, nós lemos o 1 Timóteo 6,10. No versículo 9, a palavra do Senhor diz o seguinte: ó, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Então, para não ficar só nas palavras de Luiz Alberto, o texto bíblico, né, que está em 1 Timóteo 6,9, para confirmar, para ratificar isso. Amém? Outro, você costuma priorizar mais o retorno financeiro ou beneficiar o seu próximo? O que você faz? Né? Quando você está trabalhando, quando você está ganhando dinheiro, quando você está recebendo o retorno do seu trabalho, o que você prioriza primeiro? O lado financeiro ou o seu próximo? Bem, vou te dizer, o seu próximo é a sua família, seus parentes, seus irmãos em Cristo, alguns desconhecidos, entendeu? Então esse é o seu próximo. Você se preocupar mais com o lado financeiro, né? Às vezes até acontece, você está enrolado em muitas dívidas e tal, então você pensa o seguinte: não, eu tenho que ganhar dinheiro para pagar minhas dívidas. Você não pensa, eu tenho que ganhar dinheiro para manter minha família, né, para ajudar algum parente, para devolver meu dízimo na igreja, que é importante eu devolver o dízimo, porque com isso eu estou contribuindo na obra do Senhor. Né? Então, às vezes, você está tão enrolado, tão metido nas dívidas, que você esquece de priorizar, né, o seu retorno financeiro para beneficiar o seu próximo. E você pensa somente na sua dívida. Entendeu? Então, o ideal disso é você priorizar o bem do seu próximo, que o seu próximo a princípio é a sua família, e depois os parentes, irmãos, algum outro desconhecido. Amém? E assim, você tem que saber que são 5 os pilares da educação financeira. Primeiro você tem que ganhar, poupar e investir. Né? Quando você está estudando economia ou administração, você aprende que poupança é a mesma coisa que investimento. Né? Se você está poupando, automaticamente você está investindo em alguma coisa. Né? Mas como os 5 pilares da educação financeira foram subdivididos dessa forma, eu vou colocar para vocês dessa forma. Então, são eles: ganhar, poupar, investir, gastar e doar. Né? Então, não é só você trabalha, né? Você trabalha, ganha o seu dinheiro, daquele dinheiro que você ganhou, parte dele você guarda, né? A outra parte você investe, né? E uma outra parte você gasta. Você sai para gastar naquilo que você tem as necessidades primárias, que são a necessidade de alimentação, né? de médicos e de saúde e tal. E depois no lazer, investimentos e outras coisas mais. Mas a princípio é isso. Os pilares são ganhar, poupar, investir, gastar e doar. É muito importante você doar parte dos seus rendimentos para alguém. Mas não é doar sempre, é doar com propósito. Né? Não é doar por doar. Ah, eu ganhei 5.000 reais, eu vou doar 1.000 reais para aquele fulano ali. Não é assim, é você doar com propósito, doar visando o engrandecimento do reino. Ou seja, se você está doando para alguém que está necessitado, que está precisando, você está praticando uma boa obra. Se você está praticando essa boa obra, é porque você tem fé. E se você tem fé, você está agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, o doar também é muito importante, mas doar sempre com propósito. Amém? Para ganhar, você tem que trabalhar. E o trabalhar, muitas pessoas consideram o trabalho como um castigo, mas o trabalho não é um castigo. Quando você pega lá Gênesis 2,15, quando o Senhor pôs Adão no jardim do Éden, ele pôs Adão lá com o propósito de trabalhar. Quer ver? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar.
Então, quando Deus pôs Adão no jardim do Éden, a princípio foi para lavrar e guardar. Então, ele já estava trabalhando. Então, desde o princípio, o homem trabalha. Jesus, inclusive, lá em João 5,17, ele fala assim: meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, Deus trabalha diuturnamente. Né? Por quê? Porque ele quer ver a raça humana numa direção só. Então, ele atende o meu pedido, atende o seu pedido, atende o pedido da humanidade por inteiro. Amém? Então, Gênesis 2,15, para você anotar aí, Gênesis 2,15 fala do trabalho de Adão, né, que o Senhor o pôs no jardim para lavar e guardar, e Jesus, né, comprovando isso, ele fala: meu pai trabalha até hoje e eu também. Agora eu vou te fazer botar uma pulga atrás da sua orelha aí, porque eu tenho algumas dúvidas em relação ao ser dizimista. Eu tenho algumas dúvidas. E você? Também tem algumas dúvidas em relação a ser dizimista? Sim ou não? Bem, a minha dúvida é o seguinte: como é que uma pessoa se diz cristão e não gosta de devolver o dízimo? Como é que pode um negócio desse? Essa é a minha dúvida. A pessoa se diz cristã e não devolve o dízimo. Se ela não devolve o dízimo, é por quê? Porque ela não entendeu o que está escrito lá em Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Esse é um mandamento, é uma ordenança do Senhor. Trazei, é imperativo, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É isso? E é a única passagem na Bíblia, pelo menos que eu me lembro, que Deus se deixa desafiar. Né? E depois fazei prova de mim. Ele se deixa desafiar nessa passagem bíblica. Ele diz: trazei todos os dízimos na casa do tesouro, né, para que haja abastança, e depois diz: e fazei prova de mim. E se a gente prestar atenção nessa passagem, né, qual a importância do dízimo, nós recebemos um total de 100%. O Senhor permite que nós devolvamos apenas 10%. Olha que maravilha! Por quê? Porque ele é dono do ouro, da prata, de todas as riquezas do mundo, do universo. Ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa de dinheiro. Mas ele sabe que o dízimo é importante para a obra aqui na terra. O dízimo é para a obra aqui na terra, não é para ele. Ele não vai botar 10% meu, seu no bolso. É para a obra dele aqui na terra. É importante. Sem o dízimo da igreja, a igreja geralmente, por ser uma entidade filantrópica, não recebe subsídio nenhum do governo. Não recebe nada do governo, federal, estadual e municipal. Então, nós mesmos, cristãos, filhos de Deus, né, irmãos em Cristo, igreja de Jesus Cristo, que temos que contribuir. Nós contribuímos o quê? Com o nosso dízimo, que nós devolvemos. O dízimo não se paga, o dízimo você devolve. Né? Então nós contribuímos com nossos dízimos e com nossas ofertas. Isso tem que ser feito de coração. Então essa é uma das minhas dúvidas em relação aos dizimistas. Por que o dizimista, a pessoa diz-se cristã e não consegue devolver o dízimo? Isso é terrível. Bem, há possibilidade de passarmos pelos momentos de crise sem sermos afetados? Você acha que há possibilidade de passarmos pelos momentos de crise sem sermos afetados? Depende, né? Se gastarmos muito, o problema da crise não é culpa do diabo, não. Se você gasta muito, se você tem um cartão de crédito, você mete o pau lá no seu cartão de crédito, gasta tudo e com todos, sem se preocupar com o futuro. Quando vir o boleto para pagar, a fatura, não adianta você ficar desesperado, porque você gastou conscientemente. Então você diz: o mundo está em crise. O mundo pode estar em crise, mas o reino de Deus não está em crise. Nunca esteve e nunca estará. Então, para Deus não existe crise, porque, como eu falei anteriormente, ele é dono do ouro e da prata.
né? Então, se gastarmos muito, o problema não é da crise. E também não é culpa do diabo, né? A culpa é nossa mesmo. Nós temos que fazer uma poupança para termos recursos nesses momentos, ou gastarmos de acordo com o que ganhamos, né? Se você faz uma poupança, né, quando a gente lembra lá de José no Egito, né, foram 7 anos de fartura,